Começaremos agora o estudo do Código de Trânsito Brasileiro. O capítulo 1 do Código de Trânsito, ele é bem significativo porque ele traça as diretrizes, né? Como é que o trânsito deve ser interpretado, né? Principalmente a parte de operação, de operacionalidade dos órgãos que trabalham com fiscalização de trânsito e educação para o trânsito, né? Temos aqui as disposições preliminares, capítulo 1 do Código de Trânsito. Primeira coisa que ele já diz de cara aqui, que o trânsito é de qualquer natureza, nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação, regem-se por esse código. Isso aqui já é uma informação importante. Vias abertas à circulação. Então, esse Código de Trânsito ele é para vias públicas, sabe? Em regra geral, tá? Vias públicas abertas à circulação. Então, já exclui da fiscalização em ambientes particulares, tá? Então, se tu, por exemplo, uma pessoa está andando de moto sem capacete dentro de uma área rural, dentro da sua propriedade rural, que não é uma via pública aberta à circulação, não é abrangido pelo Código de Trânsito Brasileiro, para fins de fiscalização de trânsito, tá? Então, nós temos aqui, vamos pensar em vias, né, públicas, umas ruas, rodovias, né, como locais de fiscalização de trânsito. Perfeito? O que considera-se trânsito? O que é trânsito? É a utilização de vias por pessoas, veículos e animais para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Então, quando tem uma fiscalização de trânsito, por exemplo, um veículo está, olha só, que ele fala aqui para fins de circulação, então o veículo está transitando, né? O veículo, o animal ou a pessoa, por exemplo, uma charrete, uma carroça, ou até mesmo pedestres estão transitando por uma via, é trânsito. Aqui a gente consegue, a própria palavra, né, a circulação, ela facilita o nosso raciocínio, né? Só que, por vezes, as pessoas estão assim, não, mas eu estou parado com o meu automóvel aqui, como é que eu vou ser fiscalizado? Eu não posso ser fiscalizado, eu estou parado, ou estou estacionado. Vamos por partes, assim, só para a gente, sem aprofundar muito. O parado é algo rápido, né? Para embarque e desembarque de passageiros, ou carga ou descarga. E o estacionamento não. O estacionado, o veículo fica estacionado ali e a pessoa sai para fazer alguma coisa. Não tem aquela celeridade, né? Parou aqui para desembarcar o pessoal e já vai embora, tá? Então, mesmo o veículo parado ou estacionado, ele pode ser fiscalizado. Por quê? Porque ele considera-se utilizando as vias vias públicas abertas à circulação, e ele utilizar as vias é considerado trânsito, mesmo que esteja parado ou estacionado. Parece meio estranho isso, mas é assim que acontece. Então, por isso que os agentes de trânsito podem fiscalizar um veículo, mesmo que ele esteja estacionado. A pessoa não, mas eu não estou andando. É lógico que tu não pode fazer uma autuação de trânsito, por exemplo. A pessoa está sem habilitação, né? Inabilitado. Tu não pode lavrar um auto de infração se tu não flagrou a pessoa conduzindo o veículo automotor sem habilitação. Mas, por exemplo, tu pode um agente de trânsito pode abordar um carro que está estacionado, né? Para cobrar alguns itens até de segurança do próprio veículo, porque ele considera-se trânsito mesmo estando parado, tá? Ou estacionado. E aqui fala em operação de carga ou descarga também, né? Aquilo quando para ali, que seria semelhante à parada, né? Operação de carga ou descarga, um veículo de transporte de carga para ali para fazer a carga ou descarga do veículo, tá? Pois bem, o parágrafo 2º ele é muito importante. Ele diz assim, ó, do artigo 1º ainda, que o trânsito em condições seguras é direito de todos. Todos nós temos direito a transitar em condições seguras. E dever dos órgãos de entidade que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Então, é o nosso direito como cidadãos, trânsito em condições seguras, que trânsito é tudo, né? Inclusive o trânsito de pessoas, circulação de veículos, pessoas e animais, em condições seguras, e dever dos órgãos que compõem, que nós veremos quais são os órgãos. Nós vamos falar assim, em âmbito municipal, por exemplo, a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Trânsito do município, né? Ou numa rodovia, o DENIT, o DAER numa rodovia estadual, o DENIT numa rodovia federal, né? Do governo no geral.
é dever do governo o trânsito em condições seguras. E fala assim, ó, cabendo aí a esses órgãos, né, que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito, que é o trânsito em condições seguras. Então, por isso é que quando, por exemplo, tu está transitando numa via pública aberta à circulação e tu está andando de moto, por exemplo, e tu cai de moto, né? Tu tem um tombamento de uma motocicleta porque havia um buraco naquela via. Por isso é que aquela via, se for municipal, por exemplo, essa pessoa, se ela quiser, ela ingressa com uma ação judicial pedindo o ressarcimento ali pelos danos da motocicleta que estragou e até mesmo qualquer tipo de dano pessoal, né? Por exemplo, ela teve que comprar remédio, se fraturou, teve que fazer uma cirurgia, tudo isso deve ser ressarcido. Por quê? Porque é dever dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito assegurar o trânsito em condições seguras. Entenderam? Pois bem, e o parágrafo 3º ele repete aqueles assim, que esses órgãos do Sistema Nacional de Trânsito respondem aí objetivamente por danos causados aos cidadãos em razão de omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam aí o exercício do direito ao trânsito seguro. Então, respondem objetivamente significa o seguinte, que não, isso aqui, nós estamos estudando direito no geral, tá? A responsabilidade normalmente é subjetiva, tens que comprovar normalmente, em outros casos, dolo ou culpa. No direito penal a gente estuda bastante isso aqui. Não precisa comprovar dolo ou a culpa. Se tiverem dúvidas, assistam as minhas aulas lá de direito penal, crimes dolosos e crimes culposos, tá? Para ter uma noção, tá? E na esfera civil a mesma coisa, tem que comprovar dolo ou culpa, tá? Só que, no caso dos órgãos de trânsito, dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, por exemplo, a Secretaria de Trânsito Municipal, né, o município, na verdade, que é a entidade jurídica, que tem personalidade jurídica, responde objetivamente, não tem que comprovar, porque o fulaninho fez esse buraco aqui porque quis, um agente lá do municipal, ele fez esse buraco aqui para prejudicar as pessoas, para derrubar as pessoas. Não, se tem um buraco lá e a pessoa caiu no buraco, não tem que comprovar culpa, tem que pagar, o município é obrigado a indenizar aquela pessoa que caiu no buraco. O município está fazendo uma obra, tem um caminhão lá, um veículo, né, está fazendo uma obra na via, ou qualquer tipo, uma poda de árvore, se ela tem um veículo lá e alguém se acidenta por causa daquela obra que está mal sinalizada, não tem cone suficiente, não tem, né, e a pessoa... e que não é incomum, né? A gente sabe, as pessoas não se preocupam muito com sinalização de trânsito, daqui a pouco tá fazendo uma poda de árvore, e aí para o caminhão lá, não, eu tenho prioridade, eu tenho prioridade para estacionamento e parada, porque o veículo de utilidade pública, e é verdade mesmo, eu posso parar aqui para fazer essa poda de árvore. Tá, mas ele não se preocupa em sinalizar, aí vem uma pessoa, por exemplo, numa esquina e faz uma curva, não vê aquele caminhão parado e colide com o caminhão, responsabilidade objetiva. Aquele caminhão causou. Ele tinha prioridade de parada, estacionamento? Tinha. Só que ele não teve os cuidados indispensáveis. Responde, objetivamente. Quando for para o Poder Judiciário não precisará... porque o servidor teve culpa ou não teve culpa. Não. Indeniza o cara primeiro, que colidiu com aquele caminhão, e depois vai ver, né, porque isso aí é outro assunto, em direito civil, tá, que não interessa para nós agora, se o servidor responderá ou não, o cara lá que é funcionário da prefeitura, tá? Responsabilidade objetiva, é isso. O parágrafo 5º ele é importantíssimo, pessoal. E os órgãos que trabalham com trânsito, eles têm que ter esse parágrafo 5º aqui como um norte, como uma diretriz da vida deles. Eles têm que pensar isso aqui todos os dias da vida deles, quem lida com trânsito, que é: os órgãos e entidades que pertencem ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. Defesa da vida é a frase que tem que estar na cabeça do cara que lida com gestão de trânsito. Vou citar alguns exemplos, tá? Como um gestor de trânsito, para que ele faça um trabalho satisfatório, ele sempre deve pensar: como reduzirei os acidentes de trânsito? Tem que ser uma verdadeira obsessão do cara que trabalha com gestão, um gestor público, né? Por exemplo, um secretário de trânsito do município. Como eu reduzirei?
Cara, ele tem que pensar, ele tem que ter sistemas informatizados para dizer para ele, para indicar onde que os acidentes acontecem, como os acidentes acontecem, o porquê que os acidentes acontecem. Daí ele tem que analisar aquele cenário e ver, tá, esses acidentes acontecem por problemas de engenharia de tráfego, tá faltando uma lombada eletrônica aqui, tá faltando um redutor de velocidade, tá faltando um semáforo, por exemplo, né? Esse problema é engenharia de tráfego ou são os condutores aqui que tá andando, tá saindo todo mundo bêbado aqui dessa festa, aqui tá dando um monte de acidente por causa da embriaguez ao volante? Ou esse local aqui, as pessoas estão andando com excesso de velocidade e está faltando fiscalização de trânsito de excesso de velocidade. Aí o cara vai pensar, o gestor, prioridade é a vida. Então, se nós pegarmos o Código de Trânsito Brasileiro, nós temos uma infinidade de artigos ali que falam diversas coisas, né? Fiscalização disso, fiscalização daquilo, de peso, de produto perigoso. Produto perigoso é outra lei, né? É de, sei lá, até a parte de equipamentos obrigatórios, isso, aquilo, um monte de coisa. Aí as resoluções do CONTRAN são, né, infinitas. Tá, mas eu tenho poucos agentes de trânsito. Cara, eu vou pegar esses meus agentes de trânsito para fiscalizar uma operação com essa meia dúzia de gato pingado que eu tenho para fiscalizar lâmpada de placa de veículo, ver se está funcionando lâmpada de placa, para fiscalizar faixas refletivas em caminhões. Se, por exemplo, os meus sistemas de acidente que demonstram, os meus sistemas que em determinado local estão morrendo muitas pessoas, está acontecendo muitos acidentes com lesões por embriaguez ao volante, por exemplo, porque está saindo uma festa rave, tal local lá tem uma festa, tem um rodeio aqui no Rio Grande do Sul, tem muito rodeio, os caras saem tudo bêbado e causam um monte de acidente. Cara, o Código de Trânsito está me dando a diretriz, prioridade é a vida. Se eu não tenho efetivo para fazer um pacotão geral, eu pego os meus agentes de trânsito e direciono para preservar a vida, que é o norte. Eu mando esses meus agentes de trânsito, cara, vamos fiscalizar lá na saída dessa festa, vamos fazer uma operação de embriaguez ao volante, uma balada segura, e vamos meter a caneta lá até os caras pararem de beber, sair bêbado daquela festa. Entenderam? Essa é a jogada. Tal local, excesso de velocidade, os caras estão andando que nem uns doidos. Vamos botar radar lá. Principalmente, no meu entender, quem fiscaliza, gestor de trânsito, ele deve combater incansavelmente, de forma obsessiva, aquelas infrações de trânsito de percurso, aquelas infrações de trânsito que causam acidentes. Cada local terá sua peculiaridade. Pode acontecer, por exemplo, de acontecerem muitos acidentes porque tem caminhões com excesso de peso. Não, os acidentes acontecem porque tem caminhão com excesso de peso. Beleza, meu. Então vamos fiscalizar, vamos botar o pessoal lá para canetear, canetear, né? Um termo chulo, mas é para autuar, para lavrar autuações, autos de infração de trânsito, até que as pessoas parem de andar com excesso de peso, por exemplo. Tá? Prioridade é a vida. E também não esqueçam de preservar a questão do meio ambiente, preservação da saúde no meio ambiente. Tá? O meio ambiente também é uma atribuição da parte de fiscalização de trânsito. Tá? Temos aqui o artigo 2º, o que são vias públicas, né? Essas vias aí que pode haver, que o Código de Trânsito Brasileiro são vias que pode haver a fiscalização de trânsito, que são abarcadas aí pelo Código de Trânsito Brasileiro, pelo que nós vimos ali, né? Essas vias públicas abertas à circulação são quais? Fala aqui, vias urbanas e rurais são ruas, avenidas, logradouros. Logradouros é um espaço público, é um local público, né? Os caminhos, passagens, perceba que tudo é via pública. Se for via pública, há uma passagemzinha ali, que a gente chama de beco aqui no Rio Grande do Sul, um bequinho, já é via pública. Pode fiscalizar trânsito? Pode. Estradas e rodovias, tá? Todas elas que terão seu uso ali regulamentado pelos órgãos ali competentes nas suas circunscrições. Tá? Seguiremos aqui, gravaremos na sequência mais uma aula para concluir o capítulo 1 aí do nosso Código de Trânsito.